O sonho de ser mãe. Nós trouxemos ontem a primeira reportagem, você vai ver agora a segunda. Gente, emocionou muita gente, viu? Emocionou mesmo. Os comentários que chegaram, enfim, muita gente emocionada com a reportagem, com o tema. E na reportagem de hoje você vai conhecer a história da arquiteta Maria Regina. Graças à fertilização in vitro, ela conseguiu ter um filho, imagina, gente, aos 55 anos de idade. Aos 55 anos de idade. Também tem a história da Kesley. Depois de sofrer 3 abortos e ser diagnosticada com uma grave doença, ela deu à luz a um bebê forte, saudável e que mudou a vida dela. Algumas mulheres não poupam esforços para realizar o sonho de ser mãe. É o caso da Kesley. Quem vê ela assim, tranquila, com o Nicolas nos braços, não imagina a luta que ela travou nesses últimos meses. Depois de 3 abortos, veio o diagnóstico de trombofilia. E para evitar as complicações da doença, a Kesley tomou um total de 320 injeções. É uma medicação que a gente precisa tomar durante toda a gestação e após o parto também. E na primeira semana eu confesso que eu fiquei morrendo de medo, porque eu tinha que me auto-aplicar, né? Então, eu sentia dor, né? Eu sentia medo de aplicar no local errado, porque era na barriga, justamente onde o bebê estava, né? E por mais que eu seja da área da saúde, eu tinha aquele receio, aquele medo de fazer alguma coisa errada, porque eu sabia que era a vida do meu filho que estava ali. O esforço foi recompensado. O sonho de Kesley virou realidade. E hoje pesa 8 quilos. Ele é o amor da minha vida, é o meu sonho, né? Materializado, realizado nos meus braços. E assim, como eu te falei, eu sentia muito medo durante a gestação. O medo sempre me acompanhou. Eu só passou aquele medo depois que eu peguei o meu filho nos braços e olhei para ele e falei, não, ele tá aqui, ele tá vivo, né? Tá saudável, com muita saúde, graças a Deus. E ele é a alegria da nossa vida, a alegria da nossa casa. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu sei que o meu filho, ele já nasceu fazendo a diferença no mundo, né? Ele já nasceu um vencedor e tem muita história para contar. Hoje, Kesley tem quase 200 mil seguidores no TikTok. Nos vídeos, conta sobre o caminho que trilhou para ser mãe e, assim, ajuda outras mulheres também. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu vi que muitas mulheres começavam a me mandar mensagem, começavam a ter interesse pelo assunto, e eu vi que é mais comum do que a gente imagina, né, a trombofilia. É a segunda maior causa de perdas, né, no mundo. Então, eu decidi compartilhar a história, eu me sentia bem e fazia o bem para as outras pessoas, né? Foram 7 anos de espera por esse momento. Medo, muito medo. Primeiro, não por questões de saúde, mas medo assim, será que eu vou aguentar essa energia toda que uma criança tem, né? Regina teve o pequeno Jean quando tinha 55 anos. O médico falou que naturalmente era muito difícil por causa da minha idade. Quando eu comecei, eu estava com 48, 49 anos, né? E daí a gente optou por pesquisar clínicas para fazer a fertilização in vitro, né? E daí fazer o implante do embrião. Aí comecei com uma primeira clínica e com 2 tentativas frustradas, daí nós paramos, até pelo custo que é uma fertilização in vitro. E depois nós mudamos para uma outra clínica. Na primeira tentativa, deu certo de engravidar, mas por questões de natureza mesmo, do próprio organismo, ele sentiu um corpo estranho e rejeitou. Foi bastante frustrante, foi bastante triste, mas a gente resolveu dar um tempo e ficamos mais um tempo sem tentar. E depois que nós voltamos uma viagem de férias, que nós estávamos calmos, sem estresse, descansados, e a gente fez a 4ª tentativa, que obtivemos o êxito de ter essa perfeição, que é o Gianluca. Jean, com 1 ano e meio, é um milagre produzido pela ciência. Assim como ele, milhares de bebês são concebidos graças à fertilização in vitro. Essa é uma das especialidades do Dr. Marcelo. Ele explica que o tratamento deixou de ser inacessível por conta do preço. Na clínica dele,
mães que desejam ter filhos podem se tornar doadoras de óvulos e, assim, baratearem o tratamento. A ideia é as pacientes que têm uma condição boa de reserva de óvulos, elas ajudarem, né, doando metade dos seus óvulos no procedimento de reprodução assistida para pacientes que não têm óvulos em troca do pagamento do seu tratamento. Então, basicamente, a responsabilidade do pagamento passa a ser da receptora, que é quem vai ficar com metade dos óvulos, e a doadora acaba fazendo um procedimento de reprodução assistida que ela não teria condição financeira de fazer, né, a um custo por menos de 10% do que é um custo normal de uma fertilização in vitro. Então, com isso, a gente consegue ajudar duas pacientes, uma que não teria condição financeira de fazer um procedimento desse, e a outra que não teria, que teria até condição financeira de fazer o procedimento, mas que não tem os óvulos para poder utilizar. É a medicina ajudando mães a realizarem sonhos e provando que, em nome do amor, todo esforço e espera valem a pena. Tem que ter energia para cuidar dele, para saber dos desafios e o sonho de querer ver ele crescer, ele se formar, ele casar. E você fica fazendo as contas, né? Poxa, 56, se ele formar com 25, eu vou estar com 79. Então, é gostoso, sabe? Eu acho que, assim, a ciência veio para isso, veio para ajudar. O dom que Deus deu, que os homens desenvolveram, né, com a ciência, tá aí para isso, né? Tanto para cura, quanto para realizações de sonhos, né? Quando eu comecei a falar sobre isso, eu vi que muitas mulheres começavam a me mandar mensagem, começavam a ter interesse pelo assunto, e eu vi que é mais comum do que a gente imagina, né, a trombofilia. É a segunda maior causa de perdas, né, no mundo. Então, eu decidi compartilhar a história, eu me sentia bem e fazia o bem para as outras pessoas, né? E se tornou uma corrente, várias pessoas vindo conversar, ajudava uma aqui, ajudava outra ali. Tenho várias histórias de mulheres que passaram pelo mesmo caso que eu passei e saíram vencedoras, graças a Deus. E outras mulheres que se inspiram e diariamente mandam mensagem falando: nossa, eu vejo seu filho e eu tenho aquele pinguinho de esperança que logo, logo meu bebê arco-íris vai estar nos meus braços. Por que bebê arco-íris? Porque o arco-íris aparece logo após uma tempestade. Né? Então, as perdas foram uma tempestade muito grande. E nosso bebê arco-íris está aí hoje ajudando muitas pessoas. Histórias do jeito que só o Balanço Geral sabe contar, né? Tá torta a gravata aqui, deixa eu arrumar aqui. Ficou bom, doutor Alessandro? Melhorou? Ótimo.